dia 6 da minha separação, que meu marido saiu de casa. Eu não estou suportando. Ele se mudou pra cá em dezembro do ano passado, de volta, porque nós tínhamos nos separado em julho. Ele tinha ido pra um apartamento e eu vim morar nessa casa. E aí em dezembro ele veio morar aqui de novo. E aí agora, final de fevereiro, ele foi embora. Segunda-feira, na verdade, ele foi embora, dia 6 da minha separação. E parece que a minha casa tá muito vazia. É engraçado porque tudo que eu sempre reclamei de bagunça não tem mais. Eu não tenho mais que ficar limpando todo dia, eu não preciso fazer comida todo dia, o tempo todo. Eu não tenho um monte de roupa pra lavar. Mas a minha casa tá literalmente vazia. Parece que tem um silêncio ensurdecedor aqui dentro. Eu estou no limite, Brasil. É engraçado, né? Ai, ai. Eu tô vindo aqui contar essas coisas pra vocês porque eu me identifiquei com um monte de mulheres aqui. Tem muita gente na mesma situação que eu. E às vezes a gente não tem com quem conversar. Diário de separação, dia 13. E hoje eu queria falar sobre um trauma que ficou, que hoje eu tava comentando lá no meu trabalho com uma amiga. Eu amava a comida que ele fazia. Pra mim, assim, era comida com o melhor tempero. Sempre que ele fazia comida, eu falava, poxa, ainda bem que eu casei contigo, porque eu amo tua comida. E aí, sempre quem fazia as comidas aqui em casa era ele. Ele ficava, assim, total por conta da comida. Eu sei fazer de tudo, gente, mas era ele quem fazia. E eu tava falando hoje no trabalho que eu não consigo fazer comida. Eu não ouvi o que eu ouvi? Porque eu me acostumei com a dele. Eu comprei tudo que eu sei fazer, eu comprei carne, eu comprei tudo, mas eu não consigo. Eu fiz comida um dia e eu odiei. Eu mal comi, eu vomitei. Não tava ruim, mas não era aquele gosto que eu queria sentir. Eu acho que esse foi um trauma. Acho que esse é um gatilho que ficou. Porque eu simplesmente não consigo. Não consigo. Eu não consigo gostar da comida. Eu faço pros meus filhos, mas eu não consigo comer. Eu chego perto do fogão, eu tô pedindo quentinho esses dias. Porque eu chego perto do fogão e eu fico lembrando de todas as vezes que eu elogiava. Pra mim, a comida era uma forma de demonstrar o amor. Tanto que sempre que ele fazia comida, eu olhava pra ele e dizia, poxa, ainda bem que eu casei contigo. Eu sempre dizia isso. E eu não consigo mais. Sempre que eu chego perto do fogão, me vem essa lembrança e passa um filme tão grande na minha cabeça. E eu não sei como lidar com isso, porque eu entro em crise de ansiedade, eu começo a ter ataque. É uma coisa que eu vou ter que lidar aos poucos. Mas eu queria falar isso aqui. Eu até pensei em não falar. Eu até pensei, né? Eu falei, sei lá, né? Julgamentos, mas eu acho que todo mundo que se separa, né? Quando a gente ama, eu acho que todo mundo deve ter uma coisa assim que traz à tona aquele sentimento e aquela lembrança, né? Virou um gatilho pra mim. A questão da comida. Nenhuma comida mais parece que é boa. Eu como e eu vomito. Eu como e eu vomito. A minha comida e a de qualquer outra pessoa. Hoje eu passei o dia todo vomitando. Mundo paralelo, parece que eu tô fora da realidade, sabe? E tudo isso parece um grande pesadelo e eu não consigo acordar. Eu tô tentando sair disso, mas eu não consigo. E pensar que eu não vou ter mais aquela pessoa aqui, que eu não vou mais conversar, que eu não vou mais caçar conversa, que eu não vou mais encher o saco. Dói muito. Minha vontade é zero de fazer qualquer coisa, eu não tô com vontade de fazer nada, além de ficar chorando. Chora, paixão! Eu sei que eu tinha que levantar, pintar minhas unhas tão horríveis, banhar, arrumar o cabelo, me arrumar, sair pra rua, mas eu não consigo. É isso, eu só espero que os dias passem e a cada dia que eu postar algum vídeo eu esteja melhor do que hoje. Seu capital hoje é, em torno, pelo que eu vi, em torno de 1 milhão, né? A casa vale uns 800 mil, você falou, mais um carro, mais uma motinha que vocês comprou. A motinha comprou junto. Não, a motinha comprou junto. O carro e a casa não foi junto. O carro e a casa foi eu. O patrimônio declarado de vocês aqui o patrimônio declarado de vocês aqui no processo é R$1 milhão, tá? Você fala que você conquistou 980 mil e entrou com a moto. No seu, tá aqui no processo. A moto foi 2 mil. Você quer 10 mil, ainda fala que você quer metade da moto dela ainda. Não, não faço esse daí não. Eu quero só o que é meu por direito. O que eu conquistei antes. Que é nosso, né? A lei é o seguinte, meu amigo. Natália, é tudo repartido no meio. Infelizmente, é a lei. O advogado Natália não quis aceitar. Você chegou a ofertar 200 mil, o advogado seu não aceitou os 200 mil, né, Natália? Viu? Você vai acontecer? Agora você vai ficar sozinho, só com a metade do seu dinheiro. Tá. Ó, viu? A lei é assim, e outro detalhe, viu? Não tem recurso. E nem tá? fica muito perto de mim Dá também. licença, não tem recurso. Boa tarde, tá? E vamos pro próximo. Obrigado. Até mais.
me arrependi. Mulheres, se vocês estão casadas e não tem nenhum motivo grave, sério, gente, se não tem nenhum motivo grave, não se separem. Vocês acham que o mundo aqui desse lado, aqui fora, é legal? Eu vou dizer pra vocês, não é. Não é legal. Então fiquem aí, quietinhas, tá? Fiquem quietinhas. Ai, gente, como é que eu vou dizer isso? Quem está procurando um novo marido ou namorado não é legal, tá? Pra quem já tem maturidade suficiente pra viver consigo mesma, é muito legal. Pra quem se ama, se resolve e vive bem, passa um final de semana tranquilo, assistindo sua série e não fica precisando ter um relacionamento, isso é muito legal, tá? Então, se tu vai te separar com esse intuito, aí ok. Mas tu vai te separar achando que vai encontrar um homem melhor do que esse teu aí que tu tem garantido dentro de casa, que é garantido só até ali também, porque nada é tão garantido assim. Aprendam, nada é tão garantido assim, essa é outra lição. Mas voltando ao pensamento original deste vídeo. Sei que tá pensando em se separar. Por quê? Acha que o mundo por aí vai ser mais divertido com outros homens? Não vai. Tem muita gente me perguntando o porquê que eu me separei. Porque a minha história aí da aliança e tá por aí, gente. Muita gente tá perguntando, mas por que tu te separou deste bendito deste homem? Gente, ninguém é perfeito, tá? Ele não era perfeito, assim como eu não era perfeita. E a gente se separou. Aí tem gente que me pergunta assim, Jelly, tu te arrependeu de ter te separado dele? Se a pessoa me pergunta querendo ouvir só uma palavra, tipo sim ou não, eu diria que sim. Volta o cão arrependido. Que cagada que eu fiz. Mas se eu pudesse explicar, aí ia pra um outro vídeo, porque realmente tem muita explicação pra dar. Mas era um casamento legal. Era um casamento que a gente se dava muito bem. Era um casamento que, claro que tiveram problemas. Em alguns momentos teve uma falta de respeito aqui, uma falta de respeito ali. Mas em geral a gente se respeitava muito. A gente era uma família muito feliz. E sim, eu me arrependi. Porque eu saí de um casamento achando que o mundo era uma fantasia linda, de um conto de fadas maravilhoso. Zé Namoro. Talvez também eu ainda não tenha vivido a vida como ela realmente deve ser. Eu fui para extremos. Eu fui de um relacionamento saudável para um relacionamento completamente doentio. Quem sabe eu possa um dia voltar aqui e dar um relato melhor, não é? Mas por enquanto sim, eu me arrependi. Troquei o meu marido por outro, quebrei a cara e hoje eu sofro muito por conta dessa escolha que eu fiz. O meu marido, ele era um cara maravilhoso. Eu tenho certeza que ele é um marido que todas as mulheres sonham em ter. Ele sempre foi muito respeitador, muito prestativo, sabe? A família era sempre em primeiro lugar. Ele movia céus e terras, sabe? Pra dar sempre tudo que ele podia dar de melhor pra gente, sabe? Em conforto, viagens, as folgas dele, ele se dedicava total a gente. Enfim, ele era uma pessoa maravilhosa. E ele sempre viajou, né? Porque como ele era empresário, então ele tinha que estar fazendo essas viagens sempre. Ele sempre confiou muito em mim, sabe, gente? Nunca teve miséria da parte dele. Tudo que eu queria eu podia comprar. Os meus filhos estudavam nas melhores escolas. Continuo estudando, né? Enfim, gente. E eu, de boba, caí nessa de trair ele. Em meio a essas viagens que ele fazia, eu acabei saindo, sabe? Por influência de algumas pessoas que entram na minha vida, né? Algumas amigas, entre aspas, que inclusive uma dessas amigas é esposa do meu ex-marido, só pra vocês terem uma ideia. Essa mesma que me incentivou a sair, ficar com outros homens, que ele não ia saber de nada, porque ele confiava muito em mim, já estava fazendo essa casinha toda pra poder viver com ele. E deu certo pra ela. E aí, eu comecei a sair, né? Em meio a essas saidinhas minhas, eu conheci um novinho, bonitinho, fiquei com ele várias vezes, acabei me apaixonando. Ele fez a minha cabeça, né? E ela de cá também fazendo a minha cabeça. E eu acabei deixando o meu ex-marido pra poder ficar com esse novinho. E lógico que ela arquitetou tudo, mandou foto, sabe? Tudo pra ele em anônimo, sem que ele soubesse quem era que tava falando toda a verdade, né? Do que eu tava fazendo, e nem eu sabia quem era. Enfim, aí ele chegou em casa, chorou muito, mas foi homem também nesse momento. Ele disse que tudo que era meu, eu iria levar, não precisava ir na justiça, se as crianças quisessem ir comigo, podia ir, mas os meus filhos não quiseram ir comigo, né? E eu até achei bom no momento, até porque o novinho falou que era pra gente aproveitar, né? Sem criança, como ele tinha dinheiro, ele podia pagar alguém pra cuidar dos meus filhos, enfim. E eu saí alegre, fui morar com esse novinho. E ele tomou de mim até uma xuxinha, esse novinho, sabe? Tudo, gente. Me enganou, me iludiu. E ele tomava o dinheiro de mim pra curtir com outra, né? Outras novinhas. E acabou que ele me trocou de vez por uma outra novinha. E quando ele me trocou, já não tinha mais nada, né? Até porque meu ex me deu tudo que era meu. E esse aí acabou com tudo que era meu. Hoje os meus filhos não gostam muito de mim, né? Hoje o meu ex-marido tá com ela. Eu acredito que a parte dela ela também vai pagar. Eu sei que eu fui muito errada. Eu sofro muito por conta disso. Eu não posso voltar atrás. Mas eu tenho certeza que meu ex-marido com essa mulher também não vai ficar. Até porque ela fez parte de tudo isso que aconteceu na minha vida. Não que eu esteja sendo inocente, né? Lógico que eu tenho culpa. Só tô pagando pela escolha errada.
Eu larguei o meu marido por outro e acabei pagando caras consequências, exatamente. Eu vivi um relacionamento durante 9 anos, né, com esse meu ex-marido. E o meu ex-marido era um cara maravilhoso. Ele sempre cuidou muito bem de mim, nunca deixou nada faltar, sabe? Nunca me desrespeitou, entendeu? Enfim, eu não tinha necessidade de procurar outras pessoas a me relacionar, mas infelizmente aconteceu. E foi o dia que eu destruí a minha vida por completo. Só que na época eu pensei que, né, aqueles dias eram os melhores de toda a minha vida, porque eu estava completamente apaixonado por esse outro cara. Eu me relacionei com ele durante uns 2 meses ali, né, mesmo casado, eu traí meu marido com ele. E esse tempo foi o tempo suficiente, tipo assim, eu vi que era Deus no céu e ele na terra, e eu não pensei 2 vezes e larguei o meu esposo pra ficar com ele. Meu ex-esposo, lógico que ele começou a desconfiar, meu comportamento estava estranho, sabe? Eu não tava fazendo questão dele, eu não estava mais fazendo meu papel ali com ele, e ele sempre me cobrando. Até que um dia eu resolvi contar a verdade pra ele. Cheguei pra ele e falei: olha, eu quero separar, não dá mais pra continuar com você. Eu acabei conhecendo outra pessoa, tô apaixonada por essa outra pessoa. E comecei a contar assim, sem nenhum pingo de piedade. E aí ele começou a chorar naquele momento. Eu nunca tinha visto ele chorar, sabe, gente? Mas ele começou a chorar, questionando o porquê, o que aconteceu, o que tava acontecendo, por que eu não cheguei pra ele pra conversar, pra que isso não tivesse acontecido e tal, entendeu? Porque ele sempre fez tudo que podia fazer, né, pra mim. Sempre me deu tudo que tivesse ao alcance dele. O principal de tudo, ele tinha respeito, né, por mim e tal. E aí eu falei pra ele: não sei, eu acho que eu nunca gostei de você, porque agora eu descobri o que é gostar, o que é amar mesmo uma pessoa, entendeu? Então eu não posso ficar com você amando o outro, eu vou ficar com esse outro e tal. Aí ele só falou assim pra mim: um dia você vai pagar muito caro por tudo isso, tá? Porque hoje você está trocando uma vida por momentos, e lá na frente você vai entender tudo isso. Aí eu ri, eu falei assim: eu vou trocar uma vida se eu continuar com você, porque momentos eu tenho com você, uma vida eu tenho com ele lá, porque é dele que eu gosto. Eu nunca senti por você o que eu sinto por ele. E ele começou a falar umas palavras sábias que eu prefiro nem mencionar aqui, porque toda vez que eu menciono, assim, que eu lembro, assim, me dá várias, né, facadas no meu peito de tanta dor. E aconteceu exatamente da forma que ele falou. E aí, gente, resumindo, esse meu ex-marido, ele foi muito homem, até mesmo nesse momento, né? Ele soube de tudo isso, não chegou a triscar nenhum dedo em mim, sabe? Ele levantou um pouco, assim, da voz, porque é um baque muito grande, né? Mas só foi isso. Aí o que aconteceu? As coisas, né, que ele conseguia, porque eu sempre fiquei em casa, nunca trabalhei fora, nunca precisei, ele sempre, né, se virava ali, eu não tinha necessidade. Mesmo assim, ele vendeu e dividiu. E a minha parte era uma parte muito boa, que dava pra eu comprar uma outra casa pra mim, sabe? Resolver a minha vida. Mas o que eu fiz? Peguei a minha parte e fui pela cabeça do outro, né? Ele colocou na minha cabeça pra eu comprar um carro, que era melhor, que isso, que aquilo, e eu peguei todo o meu dinheiro e comprei um carro caríssimo, entendeu? Fiquei sem nenhum centavo. Beleza, aí aluguei a casa no primeiro mês, porque ele falou que era o tempo que ele se estabilizava mais e tal, e aí depois ele continuava a arcar com a despesa. Coisa que nunca aconteceu, passei muita necessidade junto com ele mesmo, assim, não passava fome porque era a casa da minha mãe pra eu ir lá me alimentar, mas enfim. Nos primeiros 6 meses, foi na verdade 6 meses mesmo certinho, eu levei um tapa no rosto dele, exatamente, eu chorei muito naquele momento, sabe, eu queria morrer naquele momento, mas aí como eu era muito apaixonada por ele, ele logo veio me pedindo desculpa, dizendo que aquilo não ia acontecer, não sei o que, e aí eu fui perdoando e as agressões continuou, né, e sempre ficava sintomas em mim, e aí os meus familiares, amigos perguntavam o que era, falavam que tinha caído isso, mas como isso estava acontecendo com frequência, logo todo mundo notou que não era nada de machucado, que tinha alguma coisa estranha, e falavam pra me largar ele, porque eu fiz isso, ter largado meu ex-marido pra ficar com ele, as pessoas, né, que sempre vê que a gente quando tá passando por essa situação, a gente tá cego, completamente cego, mas as pessoas sempre me alertando e eu nem tinha, porque ele era o amor da minha vida. Aí o que aconteceu? Acabei engravidando dele, exatamente. E quando eu engravidei dele, acho que eu tava com 4 meses de grávida, ele simplesmente chegou pra mim e falou pra mim: ó, eu não te quero mais, eu conheci outra pessoa, tô gostando dela, ela é maravilhosa. Sabe, gente, na hora veio um déjà vu assim na minha mente, porque da mesma forma que ele falou comigo, eu lembrei de como eu falei com esse meu ex-marido lá no passado, e lembrei dele falando que um dia eu ia pagar, entendeu? E eu comecei a chorar muito, perguntando pra ele por que ele tinha feito isso comigo, entendeu? Porque eu tava fazendo meu papel certinho, eu era morta de apaixonada por ele, cuidava dele, isso e aquilo, e ele, da mesma forma que eu fiz lá no passado, ele fez comigo, né? Sem nenhuma piedade, começou a me falar muitas coisas, e eu mesmo gestante, ele pouco se importou pra criança, e ainda teve a coragem de me mostrar fotos com essa mulher e tal, né? E aí, gente, eu me ajoelhei nos pés dele, implorei pra ele não ir embora, pra ele não me trocar por ela, pra ele ficar comigo, que eu ia acabar com a minha vida, que eu ia perder o nosso filho, não sei o que. Ele olhou pra mim e falou assim: tô um pouco me lixando pra você e esse filho aí. Volta lá pro seu ex-marido que ele vai criar essa criança. Eu não, eu vou viver a minha vida, eu vou curtir a minha vida, vou mesmo ficar dentro de casa. Você acha o quê? Você acha que eu vou ficar aqui, pagando um aluguel, entendeu? Pra você ficar dentro de casa aí e eu arcando com todas as despesas? Jamais, jamais. E aí eu lembrei do outro lá, né? Que eu ficava em casa e ele sempre trabalhando, me dando do bom e do melhor, entendeu? E falei assim: então já que você tá indo embora, você vai ter que vender o carro, porque você tem que me dar parte. Na verdade, tem que me dar tudo, porque o dinheiro é meu. Fui eu que comprei. Ele falou assim: vai na justiça, o carro tá no meu nome. Você não tomei ele de jeito nenhum. E realmente eu não consegui, tá? Aí, resumindo, ele simplesmente sumiu do mapa, não sei onde ele está, né? Tenho contato com alguns familiares, porém esses familiares também não sabem de parar dele. Eu ainda tive a coragem de ir atrás pra ver, né, se eu conseguia fazer com que ele retornava, mas enfim, ele simplesmente sumiu. E hoje eu estou aqui na casa da minha mãe, morando na casa da minha mãe, de favor, porque eu não tenho onde morar, não tenho como trabalhar ainda, né? Esperar meu bebê ficar um pouquinho maior pra poder colocar ele numa creche, enfim, pra eu conseguir a minha vida. Meu ex-marido lá, hoje ele se encontra noivo com uma outra pessoa. E eu, sabe, totalmente destruída, porque eu vejo, né, tudo que ele proporciona pra essa noiva dele. E sei também porque eu fui esposa dele um dia. E, tipo, eu abri mão dele, né, por esse outro cara. E acabei pagando muito caro as consequências. Hoje eu vou ter um filho, que não vai ter um pai, porque ele não faz questão da criança.
como eu expliquei pra vocês, e é vários pensamentos na minha mente, sabe? Eu falo, Jesus, eu tô pagando tão caro, por que eu fiz isso, Senhor? Se eu estivesse com ele, hoje o meu filho iria ter o amor, né? Como é que ia ser a vida dessa criança, sabe? Ele ia proporcionar o amor de pai, o conforto, enfim, meu filho iria ter um pai, uma mãe ali, eu tinha tudo, e eu abri mão de tudo, fiz isso, e hoje eu tô pagando caro, entendeu? Então eu espero que o resumo da minha história sirva de alerta, né, pra ajudar algumas pessoas que talvez estejam passando pela mesma situação que eu, tá? Se você está aí com uma pessoa que você acha que não ama, porque se apaixonou por outra lá fora, deixa eu te falar, todo mal, ele volta, tá? E assim, não existe felicidade em cima da destruição, de sofrimento de ninguém. Tudo que se faz, aqui se paga. E a gente paga muito, mas muito mais caro. Vocês podem ter certeza disso. E hoje eu só queria poder voltar no passado, né, pra eu consertar tudo isso, porque eu jamais teria abrido mão do meu casamento pra me propor a viver essa situação que eu vivi. E talvez se ele não tivesse me deixado, acho que estaria muito pior, porque ele sempre me agredia mesmo grávida, né? Não me dava nada, sabe? Enfim, gente, eu larguei o meu esposo pra ficar com ele, e desde então foi só sofrimento, e eu sempre paguei muito caras consequências. Eu tentei fazer um contato com meu ex-marido, né, pra agradecer, não, pra falar que tudo que ele tinha falado aconteceu e tal, mas no momento que eu liguei, que ele ouviu minha voz, ele simplesmente recusou a ligação. Essa é a minha história de vida, não tenho vergonha, tá? A traição feminina ainda é um tabu, porque a mulher foi ensinada a ser leal, paciente, submissa e, acima de tudo, fiel. Mas a realidade é que muitas traem, não por vingança, nem sempre por paixão, mas por carência emocional. Por solidão dentro do casamento, por se sentirem invisíveis, por terem desistido de tentar consertar sozinhas algo que já estava quebrado. Não é um plano, não é um roteiro. Às vezes é um momento, uma conversa, um toque, uma carência antiga que alguém desperta sem querer. E quando percebe, a linha foi cruzada e não tem como voltar. Depois da traição vem o silêncio. A consciência grita, a culpa pesa. A mulher se olha no espelho e não se reconhece. E mesmo que o marido nunca descubra, ela sabe o que fez. E isso vira um fantasma. Algumas choram no banho. Outras começam a se distanciar emocionalmente. Algumas confessam. Outras engolem a culpa para sempre. Mas todas sabem. Aquilo mudou algo dentro delas. A traição é um erro, mas nem sempre é maldade. Às vezes é o grito de uma mulher que não foi ouvida. De alguém que passou anos sustentando um casamento sozinha, tentando se manter firme. Não justifica, mas explica. E é aí que mora a complexidade. Depois da traição, tem quem escolha confessar. Tem quem escolha ficar calada. Tem quem tenta reconstruir o casamento. E tem quem decide encerrar. O importante é entender. A traição é um sintoma de algo que já não ia bem há muito tempo. E o arrependimento, quando vem, não é só pelo ato em si. É por tudo que se perdeu, por dentro e por fora. Trair é errar. Se arrepender é humano. Mas fingir que isso não acontece com mulheres é negar uma realidade dolorosa. Se você passou por isso, ou conhece alguém que passou, não é sobre condenar, é sobre entender. Porque por trás de toda traição, tem sempre uma história mal contada, um coração partido, e alguém tentando se encontrar. Esse vídeo não é para incentivar traição. É para lembrar que as mulheres também erram, também sentem culpa, e também merecem refletir e recomeçar. Se você chegou até aqui, deixa um comentário.